Nós conseguimos aprovar logo no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso as chamadas reformas econômicas, que permitiu privatizar várias áreas da economia. O país necessitava de ter maiores investimentos nessas áreas de infraestrutura. A gente olhava os números e as contas e disse, não tem a menor possibilidade de ser o setor público, por si só, capaz de realizar esses investimentos ao longo dos próximos anos e décadas, não restritos ao governo. Isso exigia mudar o capítulo econômico da Constituição, porque havia uma proibição ou vedação a investimento privado, doméstico e estrangeiro nessas várias áreas. E foi algo que nos custou um capital político enorme, porque ainda é muito forte no Brasil a tradição de que essas são atribuições do Estado. Só foi possível que os serviços públicos pudessem ser delegados ao particular, porque o então senador Fernando Henrique trabalhou na lei de concessões, que só foi promulgada quando ele já era, então, presidente da República. Então, antes disso, era impossível realmente fazer um programa de privatização de concessões. A pretensão naquele momento era reformar a Constituição no seu capítulo mais espinhoso, que era a quebra dos monopólios do petróleo, das telecomunicações, da navegação de cabotagem, da empresa brasileira e da administração, né? Então, eram 5 reformas que mexiam com a Previdência, mexiam com funcionários públicos, mexiam com o monopólio do petróleo, mexiam com a telefonia, com o sistema Telebrás, né? com o modelo de empresa brasileira. Aqui também se entendeu, se viu, se verificou, inclusive pelos números, pelos balanços financeiros que nós examinávamos, que já tinha um modelo que tinha se esgotado e precisava ser arejado com novos parceiros. No BNDES, no governo Itamar, esse programa já existia. O programa foi idealizado pelo governo Collor. Quando nós chegamos no BNDES, esse programa era um programa que até então ele atingia basicamente indústrias onde claramente o governo não tinha que participar. Eram indústrias, vamos dizer assim, com mais perfil de atividades privadas. A crise econômica mundial e as questões de estabilização se tornam mais dramáticas e aí o programa de privatização passa a ser aprofundado. É necessário, então, que novas empresas sejam colocadas no programa de privatização. E aí, o então presidente Fernando Henrique coloca no programa de privatização todo o sistema Telebrás e a Vale do Rio Doce. A entrada da Vale do Rio Doce no programa de privatização, eu acho que é o passo maior, porque até então, nenhuma empresa, vamos dizer assim, lucrativa, tinha entrado no programa de privatização. Então, isso foi muito importante, sabe, para moldar essa ideia, né, que a gente tratou de implementar, de que precisamos reformar, né, a maneira pela qual o governo intervém na economia, né? Precisamos tirar o governo da atividade produtiva e fortalecer os órgãos reguladores, né, dar qualificação, né, e independência para a regulação econômica, né? O presidente Fernando Henrique teve a visão de modernização do Estado de trazer um modelo americano, que era um modelo das agências reguladoras. Agências reguladoras competentes e independentes, né? E que possam organizar o sistema competitivo no país, tão pouco competitivo que ele é, né? Se a gente pegar fertilizantes, o setor de aço, mesmo as ferrovias, que foram as mais difíceis de serem feitas, o caso da Vale, quer dizer, é uma miríade de transformações, né, que até hoje garante um belo pedaço aí do investimento e do avanço. E cada uma dessas coisas envolvia processos complexos, dificuldades grandes. Se fazia licitação pública, contratar avaliadores, esses faziam o trabalho de forma independente, no qual participavam dezenas de técnicos. Isso era discutido com o técnico das empresas, das secretarias, dos ministérios, dos conselhos de privatização. A coisa era... e, além disso, você vendia com data marcada. É que esse dia vai ter um leilão público, quem quiser comprar, vai lá, pode comprar. Então, a privatização ela teve algo
muito saudável, ela foi saudável para o Brasil. Ela melhorou o desempenho das empresas que eram públicas e passaram a ser privadas. Ela desonerou, digamos assim, essas empresas e o próprio Estado do apadrinhamento político exagerado, né? Exacerbado, muitas vezes corrupto. E tinha uma premência fiscal. E, de fato, o que aconteceu é que hoje a Vale do Rio Doce, os dados são impressionantes, eu não tenho eles de cabeça, mas eu me lembro que, com 5 anos de privatizada, a Vale do Rio Doce já tinha contribuído em dividendos e impostos muito mais do que toda a sua existência, né, para o governo. Então, é uma coisa, assim, que foi impressionante. Eu acredito que, desde a primeira, que eu era presidente que privatizei, que foi a CSN, até a última, a Embraer, são exemplos de empresas de sucesso no mundo atual. São empresas globalizadas que enfrentam a concorrência internacional com sucesso. Não se usava uma coisa óbvia que se usou na Inglaterra, na América Latina, assim, essa escola foi construída com dinheiro da privatização. Porque, de fato, foi. De fato, foi. O dinheiro que se deixou de pagar a dívida, os juros, então, de fato, foi. Portanto, é uma coisa que não tem nada de ideologia e política partidária, nada de concepções teóricas sobre o papel do Estado. É uma questão de pessoas que estão pragmaticamente interessadas no país e no seu futuro, pensando numa perspectiva de médio e longo prazo, e que dizem que o setor privado doméstico e internacional, precisa estar envolvido nesse processo de investimentos nessas áreas. É muito mais fácil falar mal da privatização do que falar bem da privatização. Hoje em dia, todo mundo tem telefone celular no Brasil, mas muitos estados já tem mais de um celular por pessoa. Mas pouca gente associa isso a um movimento que começou lá atrás, com a privatização das teles, né? O Sérgio Mota, quando topou, né, privatizar a Telebrás, ele fez da melhor forma possível. Chamou a McKinsey, os melhores consultores, montou a Lei Geral de Telecomunicações, operou o Congresso, fez um trabalho de base que levou 1 ano, quase 2 anos, mas que até hoje é a base da telecomunicações. E eu lembro que o ministro, que era uma pessoa, Sérgio Mota, né, que era uma pessoa muito assim afirmativa, positiva, né? Eu lembro que na exposição dele ele falou: olha, nós vamos fazer essa reforma aí em pouco tempo, nós vamos estar ganhando assinatura de celular em troca de assinatura de revista, vai ter celular nas bancas de jornais para vender e tal. E eu pensei com meus botões, esse Sérgio Mota é sempre um exagerado e tal. E no fundo ele tinha razão.